Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia. Hoje a nossa aula vai ser especificamente sobre os ácidos nucleicos, tá? Das nossas células, DNA e o RNA, tá? Esses ácidos nucleicos aqui, ó, eu coloquei a figurinha bem pra gente já se familiarizar com a estrutura, né? Então, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos nas nossas células, né? O DNA, né, que recebe esse nome porque DNA é uma sigla que vem do nome em inglês, tá? Então, nós temos aqui a estrutura, é uma dupla hélice, e o RNA é uma fita simples de molécula, tá ok? Então, o DNA, ele está localizado no núcleo das nossas células e ele é responsável por guardar, né, por conter os nossos genes, tá? Que são fragmentos desse DNA que são capazes de ser traduzidos em proteínas e gerarem as diversas características do nosso organismo. Então, além de serem encontrados no núcleo celular, essas moléculas elas são encontradas também na mitocôndria, né, nos ribossomos e nos cloroplastos. Então, são moléculas muito importantes no controle do metabolismo celular, certo? Então, por que os ácidos nucleicos eles são importantes? Porque eles contêm todas as informações genéticas para o funcionamento das nossas células, tá? Então, características individuais, características das espécies, né? Tudo isso é armazenado nesse código genético, nessas informações contidas nessas moléculas de ácidos nucleicos, tá ok? E são importantes também na passagem, por exemplo, da hereditariedade, tá? É o exemplo do DNA. Então, o DNA ele tem essa função, está associado com a síntese de RNA também, né? O controle do metabolismo celular e principalmente com a passagem dessas características hereditárias. Aqui eu até coloquei a imagem do pai e do filho muito parecido com o pai, né? Porque ele herdou grande parte dessas características hereditárias presentes, né, nos genes paternos, tá? Já o RNA tem como principal função sintetizar as proteínas que vão ser expressadas nas diversas características do nosso corpo, tá? Então, essas duas moléculas, elas têm como base de constituição os nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos, eles são moléculas menores que vão se agrupar e formar essas moléculas maiores que são os nossos ácidos nucleicos. Então, esse nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato ligado a uma pentose, que é um monossacarídeo, né? Um carboidrato de 5 carbonos, e essa pentose se liga a uma base nitrogenada, tá ok? Então, dependendo, a base dos dois ácidos nucleicos, DNA e RNA, é essa, é o nucleotídeo, tá? Professora, mas como eu vou saber se é a mesma base, como eu vou saber quem é DNA e quem é RNA, né? A gente vai poder diferenciar esses dois ácidos nucleicos, principalmente pela pentose e pelas ligações das bases nitrogenadas. Vou já explicar isso para vocês. E nós temos que essas bases nitrogenadas, elas podem ser de dois tipos: bases pirimídicas, né? Ou seja, quando elas são simples, né, em relação à quantidade de anel, tem um único anel aromático, quem são essas bases? A citosina, a timina e a uracila. Já as bases púricas, elas têm anéis duplos, né? Então, nós temos aqui, ó, dois anéis aromáticos, um ligado ao outro, que no caso é o exemplo da adenina e da guanina, tá? Então, nós temos bases pirimídicas e bases púricas, certo? O DNA, vamos falar então por partes.
A estrutura do DNA ela foi descoberta em 1953 por Watson e Crick, tá? Então eles que descobriram, verificaram que a molécula do DNA tinha essa conformação aqui. Era composta por fitas duplas de nucleotídeos que eram ligados uns aos outros por pontes de hidrogênio, e quando ocorria essa ligação, essas fitas duplas elas se espiralavam, ou seja, elas se enrolavam em torno do seu próprio eixo, tá? E também determinaram essas ligações de bases, tá? Então a adenina vai se ligar com a timina e a guanina vai se ligar com a citosina. Então essas foram as descobertas de Watson e Crick. Mas antes de Watson e Crick, a base para a descoberta desse DNA foi dado por uma pesquisadora chamada de Rosalind Franklin, tá? Então, ela que aqui tem até a imagem, né, de uma fotomicrografia que foi ela a primeira vez que fotografou mesmo essa molécula de DNA. Mas por questões de preconceito com a mulher, né, na época, ela não ganhou os créditos pela descoberta, tá? O que também não tira o crédito para o Watson e Crick. Ela deu a base para a descoberta dessa estrutura de DNA por esses outros pesquisadores, ok? Então aqui nós temos que na molécula de DNA nós temos os nucleotídeos, né, como eu já expliquei, que é a ligação entre uma molécula de fosfato a uma pentose e esses dois a uma base nitrogenada. Sendo que na molécula de DNA, a pentose vai ser denominada de desoxirribose. Por isso que o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. Já em relação às bases nitrogenadas, que são 4 bases, nós temos a timina, a adenina, citosina e a guanina, tá? Só uma observação, a base nitrogenada timina, ela é exclusiva do DNA, tá? Ela só vai existir no DNA, tá? Então, as demais, ó, adenina, citosina e guanina, são comuns à molécula de DNA e de RNA, tá ok? Então, quando essas bases elas se pareiam, que é um processo que nós chamamos de complementariedade de bases ou pareamento de bases, né? Ocorre a ligação entre essas bases através das pontes de hidrogênio. Sendo que no DNA a timina sempre vai se ligar à adenina e a citosina sempre vai se ligar à guanina. Já no RNA, essa timina ela é substituída pela uracila, tá? Então a adenina vai se ligar à uracila e a citosina continua realizando a ligação com a guanina, tá ok? Então uracila é uma base exclusiva de RNA e a timina é uma base exclusiva do DNA, tá? Nós temos aqui uma molécula de DNA. Uma das características principais dessa molécula é o que a gente chama de natureza antiparalela das fitas. O que significa isso? É como se fosse uma fita de DNA. Vamos associar o meu braço a essa fita de DNA. Como se essa fita aqui, ó, do braço direito, ela fosse para cima e a do braço esquerdo fosse para baixo, tá? Então ficam fitas invertidas. Por que que isso é importante? Porque lá no processo de duplicação e no processo de síntese do RNA, as proteínas que vão atuar nessa construção dessas fitas, elas só trabalham em um único sentido, tá? Que eu vou explicar quando nós estivermos trabalhando especificamente a ação gênica, ok? Então, essas são as características do DNA. Já quando a gente fala de RNA, a fita do RNA ela já é uma fita simples, tá? Não é uma dupla como o DNA. Ela é produzida, o RNA é produzido a partir da molécula de DNA através de um processo que nós chamamos de transcrição gênica, tá? Ele é encontrado no núcleo e no citoplasma e tem a principal função de sintetizar as nossas proteínas.
Em relação à estrutura desse ácido nucleico, a pentose do RNA é a ribose, por isso que ele recebe o nome de ácido ribonucleico. Já as bases nitrogenadas são a adenina, uracila, adenina, citosina e a guanina, tá? Essas bases elas se ligam, né, formando o nucleotídeo e a fita simples de RNA. Só uma observação, nós temos 3 tipos de RNA nas nossas células. O RNA mensageiro, tá? É como se fosse o carteiro, o mensageiro mesmo desses 3 tipos de RNA. Por que ele é denominado de mensageiro? É ele que é sintetizado a partir do DNA e é ele que traz a informação genética desse DNA. Ou seja, o código genético que vai ser traduzido nas proteínas. O RNA transportador já transporta aminoácidos que vão construir essas proteínas. E o RNA ribossômico é um componente associado aos ribossomos, né, que é a estrutura que também está relacionada com a síntese proteica, né, e são transformados, né, atuam nesse processo de síntese proteica, tá? Aqui nós temos um quadro, ó, só para mostrar essas diferenças em relação ao DNA e ao RNA. A pentose do DNA é a desoxirribose, do RNA é a ribose. A fita do DNA é dupla e a do RNA é simples. A função do DNA é transmitir a informação genética, ou seja, a hereditariedade, né? Função de transmitir essa hereditariedade. E a do RNA é sintetizar as nossas proteínas. As enzimas que estão relacionadas aos processos de transcrição, de replicação, né? No caso que de replicação do DNA é a DNA polimerase e de transcrição do RNA é a RNA polimerase. E as bases nitrogenadas são timina, citosina, guanina e adenina no DNA e uracila, citosina, guanina e adenina no RNA, tá ok? Então essas são as características principais e diferenciativas, vamos dizer assim, né? Diagnósticas desses 2 tipos de ácidos nucleicos. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar os processos de ação gênica, tá? Replicação do DNA, transcrição do RNA e síntese de proteínas, tá ok? Então, já deem uma lida na apostila de vocês sobre esses processos para que vocês já entendam um pouco mais para a próxima aula, tá ok? Então, beijo, tchau!